Vamos então, meus amigos, nos aprofundando na leitura do livro de Daniel, em busca de identificarmos o quinto reino, aquele reino que seria o sucessor do Império Romano e que corresponderia à visão da estátua, aos pés que em parte eram de ferro, em parte era de barro. É, Nós vamos encontrar, no capítulo 7, uma outra profecia de Daniel, em que vai nos permitir a identificação desse quinto reino, vai nos trazer alguns detalhes complementares e nos possibilitar começar a entender um pouco melhor esse reino seguinte que sucederia o Império Romano. É, e enquanto você foi informado no capítulo 2 a respeito da interpretação que Daniel faz acerca do sonho do rei de Nabucodonosor, que é aquele sonho com a estátua de ouro e cada parte da estátua corresponderia a um metal e correspondente então aos reinos da antiguidade que iriam suceder o Império Babilônico. No capítulo 7, Daniel vai informar que ele mesmo teve uma visão em sonho. E essa visão, diz ele, vai ocorrer no primeiro ano do reinado de Belsazar, ou Baltazar, que foi neto e sucessor de Nabucodonosor, tendo sido ele o último rei da Babilônia antes da invasão do Império Medo-Persa. Nessa profecia, então, feita cerca de 5 anos depois da primeira, da estátua, Daniel vai retomar a mesma temática, porque ela vai complementar a primeira, de maneira a nos trazer mais elementos e nos possibilitar uma perspectiva histórica mais ampla. Vamos ao texto. Diz Daniel 7, a partir do versículo 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, acordou, escreveu logo o sonho e relatou em súmula o que havia sonhado. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Animais esses que estão representados por essa figura aí do slide. Notem então que nessa primeira parte do relato, Daniel vai já nos trazer alguns elementos eminentemente alegóricos, a figura dos quatro ventos do céu, que se agitavam no mar grande, alegoria representativa, respectivamente, a ideia dos ventos que se agitam nos céus, vai remontar à ideia de espírito, né? Conforme você lerá ali em João 3, quando na conversa de Jesus com Nicodemos, o Senhor vai falar: o vento sopra onde quer, o espírito sopra onde quer, e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então a ideia dos quatro ventos do céu vai remontar, vai simbolizar a ideia de quatro espíritos que iriam encarnar, né? Porque o mar grande, a água representativa do mergulho na vida material, é a própria humanidade. Portanto, em sentido alegórico, em sentido subjacente, a interpretação, por assim dizer, textual, literal do que está escrito, a ideia que está por detrás disso é de que iriam encarnar para agitar as águas da vida quatro espíritos que promoveriam os movimentos necessários para as conquistas e progressos da humanidade. Nesse sentido, então, meus queridos, esses quatro animais que Daniel vai retratar no seu sonho vão simbolizar a reencarnação de quatro importantes figuras no mundo, como são de fato os líderes políticos, e representariam então os reis e seus respectivos reinados que iriam encarnar no mundo, causando profundas transformações e em grande consonância, em grande correlação com a profecia anterior, a profecia da estátua. Vamos ver como é que Daniel nos descreve esses animais. Vamos lá, logo na sequência.
Daniel nos informa que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Notem, meus queridos, que para esse primeiro animal há uma série de descrições que nos dão a figura muito clara de que personalidade teria sido essa, que está simbolizada nesse animal, nesse leão com asas de águia, que lhe seriam arrancadas e que seria posto um coração de homem, correspondente então à personalidade que encarnou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que foi o imperador mundial de maior poder e glória ao seu tempo. No entanto, envaideceu-se desse fato. E esse envaidecimento acabou levando a ser destituído do seu poder ainda durante o seu reinado e condenado por Yahvé, por Yahweh, por Deus, a viver como os animais por uns tempos, num episódio muito semelhante a uma zoantropia. Findo esse período, ele vai reconhecer a grandeza de Deus e recobrar o seu império. E essa história você vai conferir ali no capítulo 4 do livro de Daniel, num texto atribuído a um depoimento do próprio rei. Portanto, o primeiro animal, o leão, que perde as asas, que lhe são arrancadas, mas que depois, posteriormente, é posto de pé, retoma o seu reino, e é lhe dado um coração de homem, e ele se converte ao Deus de Israel, corresponderia então, haveria uma correlação com a primeira parte da estátua, tratando-se da Babilônia e do seu rei Nabucodonosor. Daniel prossegue, dizendo que continuou olhando em seu sonho, e eis que viu surgir um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um dos seus lados, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Meus queridos, a imagem do urso que tinha na boca as 3 costelas entre os seus dentes corresponderia então à personalidade do rei persa Ciro II o Grande e, por conseguinte, ao Império Medo-Persa. As 3 costelas que ele traz em sua boca, em sua mandíbula, corresponderiam então às 3 principais conquistas desse grande império para estabelecer a sua hegemonia mundial, a Lídia em 547 a.C., a Babilônia em 539, por fim o Egito em 525 a.C., nações que foram conquistadas por Ciro, rei da Pérsia, levantou-se de um dos seus lados, faz menção a essa junção, a esse duplo reino da Média e da Pérsia, né? Sendo o imperador, o Ciro, o rei persa, o responsável pela libertação do povo hebreu do cativeiro, ordenando o retorno deles a Jerusalém e participando, inclusive, na reconstrução do templo, mediante recursos e ordens que emanou do seu império. Prossegue Daniel, meticulosamente detalhando o seu sonho, dizendo que depois disso ele continuou olhando. Eis que outro animal surgiu semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Percebam, meus queridos, que esse leopardo de 4 cabeças, com 4 asas de ave em suas costas, corresponderia então à personalidade do rei Alexandre Magno o Grande e ao Império Greco-Macedônico que sucedeu o Império da Medo-Pérsia. As asas de águia representam a agilidade, a rapidez com que Alexandre Grande empreendeu o seu grande poderio, o seu grande domínio entre as nações. No entanto, Alexandre viveu muito pouco, morreu cedo, e seu reino foi dividido
entre 4 generais ou sucessores, os diádocos, que receberam cada um 4 partes do seu reino, os reinos helenísticos da antiguidade, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, Ptolomeu do Egito, Seleuco, o Império Seleucida. Daí então o leopardo ter 4 cabeças, representativos então da divisão do reino do domínio da Grécia, do Império Greco-Macedônio, e em virtude da morte rápida de Alexandre o Grande. Por fim, diz Daniel, que continuou olhando nas visões da noite e constatou que vinha um 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, que devorava e fazia em pedaços, e pisava sobre os pés aquilo que sobejava. Diz ele, era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 chifres na sua cabeça. Este 4º animal, dentro da linha do tempo, da história, ele não vai ser precisamente identificado por Daniel. Percebam, meus queridos, nas imagens, que Daniel se refere primeiro a um leão, depois a um urso, em terceiro a um leopardo, mas o 4º animal não é identificado por Daniel. Dele é dito apenas que era diferente dos anteriores e que tinha 10 chifres na sua cabeça. E seria equiparável a uma besta fera, porque seria um animal terrível, espantosamente forte, devorador e que ainda fazia em pedaços e pisava sobre o que restava. Essa descrição não irá corresponder a uma pessoa específica, em razão de que o Império Romano não esteve personificado em um único imperador, mas em diversos Césares. Então, o 4º animal seria representativo ao Império Romano dos muitos generais ou dos muitos Césares, correspondendo então às pernas da estátua, as pernas de ferro. No entanto, ainda ficamos relativamente, fica ainda relativamente obscuro o 5º reino que sucederia o Império Romano. Porque se não vejam comigo aqui, na correlação entre as duas profecias, a primeira trazida a partir da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2, a profecia da estátua, com a correspondência que é feita a partir da visão de Daniel, também uma visão onírica, no capítulo 7, você vai perceber que o primeiro reino interliga a cabeça de ouro da estátua com o leão alado e com o coração de homem, em alusão ao Império Babilônico de Nabucodonosor, que tomou o protagonismo dos impérios da antiguidade a partir de 605 a.C. O 2º reino interligaria e conectaria o peito e o braço da estátua com a figura do urso, com 3 costelas na boca, correspondendo então ao Império da Média e da Pérsia, personificado no rei Ciro II, que destrona a Babilônia a partir do ano de 539 a.C. O 3º reino vai então conectar o ventre e as coxas de cobre da estátua com a figura do leopardo de 4 cabeças, correspondente então ao Império Greco-Macedônico de Alexandre Magno, que foi, a partir da sua morte, dividido entre seus generais, correspondendo então, competindo a cada um, em 4 partes ele foi dividido a cada um das suas conquistas a um desses generais. Isso se deu a partir do ano de 331 a.C. E, por fim, o 4º reinado, representado pelas pernas de ferro da estátua e pela besta fera de 10 chifres,
corresponderia justamente ao Império Romano, que teria se instalado no ano de 168. A questão que fica e é a que nós trazemos da videoaula anterior, e o quinto reino? Que reino seria esse? Aquele que sucederia o Império Romano e que levaria ao final dos tempos ou das eras e que, por final, seria sucedido pela intervenção daquela pedra, primeiro sonho que atingiria a estátua nos pés, dando a entender então a existência de um sexto reino, que seria o reino final. Mas antes de chegarmos no sexto, precisamos entender o quinto. Qual foi esse reino que sucedeu o Império Romano? Onde podemos encontrar nessa profecia as referências a esse respeito? Veremos na sequência, porque Daniel prossegue o seu relato da sua visão e nesse relato ele vai trazer os detalhes que nos fazem identificar, mediante algumas ilações, esse quinto reino, o reino que sucede o Império Romano. A resposta se torna então mais clara a partir da descrição que Daniel vai fazer do quarto animal, que vem na sequência do seu relato, a partir do versículo 8. Daniel prossegue a sua narrativa dizendo que, estando ele a contemplar os chifres, ele está falando aqui da besta fera, do quarto animal, aquele que não era semelhante a nenhum dos anteriores, mas que tinha 10 chifres na cabeça. Daniel segue então dizendo que, estando ele a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com soberba e arrogância. Algumas traduções vão dizer proferia blasfêmias. Daniel então passa a trazer detalhes a respeito daquele quarto animal. Só que ele abre um parênteses na sua narrativa para mesclar a descrição daquele animal elementos escatológicos. Ele vai trazer a ideia nítida e clara de um julgamento que vai remeter à escatologia futura, ao final dos tempos. Perceba, versículo seguinte: enquanto eu pasmo, admirava esses animais, eis que foram postos uns tronos e um ancião de dias ou um ancião de anos se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas, de fogo, e as suas rodas de fogo ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se então o juízo e abriram-se os livros. Percebam que há aqui uma descrição nítida e clara de um julgamento que vai se iniciar, e esse julgamento está inserido dentro desse contexto, dentro dessa visão onírica. Então Daniel volta a referir-se na sua narrativa a aqueles animais, aquela cena que ele estava vendo. Então diz ele: estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, aquele chifre pequeno que destronou outros 3 chifres para se assentar. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, também foi-lhes tirado totalmente o domínio. Todavia, a este foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo. Eu estava nas minhas visões da noite, notem aqui, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino será tal que não será destruído. Meus queridos, nessa altura dessa leitura, vocês certamente já terão associado a esta figura que Daniel traz como sendo alguém como o filho do homem, vocês hão de ter se lembrado de como Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como sendo o Filho do Homem. Jesus inúmeras vezes irá ser chamado pela população, pelos seus contemporâneos, como sendo o filho de Davi, em alusão ao messianismo davídico, aquele que era esperado como sendo o sucessor de Davi, dentro daquele paradigma messiânico, e ele vai refutar, ele não vai assumir essa posição, mas muitas vezes vai referir-se a si mesmo como sendo o Filho do Homem, assumindo de certa maneira o texto de Daniel, né, que vai falar de alguém que viria para assumir o sexto reino no final do Eon, no final da era, no final dos tempos, quando nessa visão onírica esse ele passado pelo ancião de dias, pelo ancião de anos, é passado a ele todo o domínio, todo o poder, toda a honra e toda a glória. Daniel prossegue na narrativa da sua visão, dizendo que, quanto a ele, o espírito dele foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram grandemente. Então chegou-se ele perto a um dos que estavam ali na sua visão e pediu-lhe a verdade acerca de tudo aquilo. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Notem aí que Daniel, no próprio sonho, vai elaborar o seu significado, o seu simbolismo, e vai dizer então que esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Perceba então que no próprio sonho é trazido a ideia da interpretação de que aqueles animais representariam reis e os seus reinados transitórios no mundo. No entanto, os anjos do Altíssimo receberiam ao final o reino e o possuiriam para toda a eternidade. Prossegue o instigante relato de Daniel 7. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. E percebam, aguçem seus ouvidinhos, porque aqui Daniel começa a trazer ainda mais detalhes que vão nos permitir algumas ilações bastante interessantes. O quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro, que subiu, o chifre pequeno, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas com soberba e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Daniel aqui está se referindo ao chifre pequeno, né? Esse aí, que com olhos e boca de homem, que falava blasfêmias. Eu olhava, diz ele, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E aí o interlocutor de Daniel vai lhe dizer, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. E aí contando a Babilônia, aquela sequência, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, o Império Romano,
o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, por tempos e pela metade de um tempo. Um tempo, tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será restabelecido. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E diz Daniel, aqui acaba a minha visão. Quanto a mim, diz ele, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou em mim o meu semblante, mas guardei o assunto em meu coração. Meus queridos, percebam que no próprio sonho Daniel é informado a respeito dos reinos que se levantarão sobre a terra, mas aquela pergunta acerca do quinto reino vai ser extraído a partir do quarto animal, dos seus chifres, e nós vamos ver o significado disso logo na sequência. Percebam então, meus queridos, que Daniel é informado no próprio sonho que aquela figura onírica, que aquela visão onírica corresponderia, cada um daqueles animais corresponderiam a reis e remontariam aos seus próprios reinos, que comporiam os reinos da antiguidade, que se levantariam sobre a terra e que prevaleceriam durante alguns tempos, e nós já conseguimos perceber isso na imagem da estátua, na interpretação do sonho da estátua, chegando até o Império Romano. No entanto, Daniel passa na profecia dos 4 animais a fazer uma descrição mais minuciosa desse quarto animal, diferente de todos os outros, não personificado em ninguém, né? Correspondendo então ao Império Romano, mas com 10 chifres na sua cabeça. O que isso nos traria de elementos para que a gente possa entender? Notem que é esse quarto animal que dará origem ao quinto reinado, porque eles têm 10 chifres, e ali está dito que esses 10 chifres corresponderiam a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano se levantariam outros 10 reinos, e um em particular, o do chifre pequeno, que seria diferente dos demais, humilharia 3 dos 10 reis, né, no versículo 24. Então vai ficando mais ou menos claro que chifres em profecia significa reino. E esses 10 chifres simbolizariam, então, os 10 reinos que fragmentaram o Império Romano e que levaram ao seu final justamente no ano de 476 depois de Cristo. Que reinos foram esses que se originaram do Império Romano? Você tem aqui, meus queridos, na figura, os 10 reinos que se formaram a partir da fragmentação paulatina do Império Romano, os germânicos, né, os álamos em 351 depois de Cristo, os francos que deram origem à França, os borguinhões que deram origem à Suíça, os suevos, Portugal, os visigodos da Espanha, os anglo-saxões que deram origem à Inglaterra, à Grã-Bretanha, os lombardos da nossa querida Itália, e temos ali os vândalos, os ostrogodos e os érolos, que são reinos bárbaros que foram extintos
os Érulos em 476 depois de Cristo, dando então o final histórico ao Império Romano. Notem então que é dentro desse movimento que se levantaria um outro reino. Eis aqui o quinto reino surgindo, justamente o do chifre pequeno, que tinha olhos como de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. É esta figura do chifre pequeno que vai corresponder aos pés de ferro misturado com barro pertencente ao corpo daquela estátua e que daria um domínio político religioso mesclado. Quais as características desse quinto reino? Não é nenhum desses sete, né? Não é a Alemanha, a França, a Suíça, não é nenhum desses que se constituíram. É o do chifre pequeno que surge a partir então da extinção dos três reinos bárbaros. Vamos ver a descrição que Daniel nos faz a respeito desse chifre, desse poder que adviria. E a primeira coisa que a gente deduz é que ele vai surgir dentre os 10 chifres do quarto animal, portanto, ele vai advir da própria Roma imperial, né? Ele é um fruto, um subproduto, uma elaboração final do quarto reino. Notem que ele vai arrancar três chifres para se firmar, ele vai desfazer três reinos para então se constituir. E ele vai também proferir palavras ou doutrinas contra o Altíssimo, pois ele irá então, em tese, disseminar blasfêmias, disseminar mentiras, e ele destruirá os santos, e esse poder lhe será concedido por um determinado período de tempo. Por fim, o que mais está dito aí? Que ele cuidaria de mudar o tempo e as leis, meus queridos. E agora? Vocês já têm a sua hipótese para identificação desse quinto reino, o reino que sucederia o Império Romano? Meus queridos, espero que isso não lhe pegue de surpresa e que você por si mesmo já tenha conseguido fazer a identificação desse quinto reinado, mas eu vou lhe dizer que muitos estudiosos dessas profecias da Reforma Protestante para frente, aí incluídos Martinho Lutero, Isaac Newton e Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, por exemplo, tem apontado no Consolador, tem apontado a Roma Papal como sendo este quinto reino assolador que está representado pelo chifre pequeno deste quarto animal, e que seria então o desdobramento ou a sucessão do Império Romano. A Roma pagã seria sucedida pela Roma Papal como quinto reino de domínio mundial, representando esse reino, o penúltimo, aquele que levaria ao final dos tempos. A Roma Papal tem a sua origem histórica a partir da instituição do cristianismo como religião de Estado pelo Império Romano, quando o imperador Constantino, em 380 depois de Cristo, estabelece então a religião cristã como a religião universal, a religião de Roma, a religião do Estado romano, mas ele somente irá se consolidar depois que as três tribos bárbaras arianas foram extintas para então ele se firmar. A última tribo a ser extinta pelo papado foi a dos ostrogodos em 538 depois de Cristo, e então este reino seria um reino que surgiria dentro daquele contexto de fragmentação, de
perda do poder do Império Romano, mas viria como uma mutação dele. Né? Esse quinto reinado seria, portanto, um reino dividido, porque exerceria um poder conflituoso com duas naturezas bem distintas, uma material e outra espiritual. Por isso seria diferente dos anteriores, puramente materiais. O que se depreende então e corresponde dos pés de barro, metade de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Seria um reino em que as questões materiais, as questões políticas, estariam mescladas, misturadas com as questões religiosas ao longo dos séculos, e foi assim ao longo de toda a Idade Média, em que buscou-se conciliar em alianças os interesses transitórios e terrenos, mesclados pela autoridade divina da qual ele se investiu, permeado por conchavos de natureza espiritual, e Roma, de fato, a Igreja Romana vai abrir mão e tentar mudar. Lembra-se que está ali, está dito que eles mudariam o tempo e a lei. O tempo está aí o calendário gregoriano, né? Que não nos deixa mentir, como também a lei, é, havendo modificações em relação à doutrina original, à doutrina cristã. E mesmo aos 10 mandamentos, a Igreja Romana deu umas mexidinhas no sentido de adaptar para fazer caber em algumas de suas práticas, né, como a adoção de ritos e práticas pagãs na sua no seu ritualismo, né? A adoção do domingo do Senhor em oposição, em detrimento do Shabat judaico, né? A presença da imagens de santos em seus templos. No entanto, esse poder somente se consolida no ano de 607, ano em que o imperador bizantino Focas passou a ser intitulado como bispo universal de Roma, constituindo então ou consolidando a instituição do papado, inaugurando oficialmente o quinto e penúltimo dos reinos transitórios da humanidade. Portanto, segundo a interpretação adotada pela maioria dos estudiosos das antigas escrituras, também os espíritas, este quinto e novo reino, representado pelo chifre pequeno, foi a Igreja Romana. A nova Roma do sistema eclesiástico institucionalizado através do papado, a nova Roma fazendo do cristianismo a religião oficial, a religião do Estado. Até quando duraria esse reinado? Por qual outro ele seria sucedido? Notem, lembrando da estátua de Nabucodonosor, esse reino vai ser destruído por uma pedra que, sem mãos humanas, vai atingi-lo nos pés. Quando isso se daria, isso já ocorreu, quando isso se dará e que reinado será esse? Essa é a matéria da nossa próxima videoaula. Meus queridos, um abraço e até a próxima.